Bom, continuando aqui a gravação, estou colocando aqui os valores na fórmula, né, pessoal? Entrou aqui o módulo de Q1, né, 4 milicoulombs, ou seja, 4 vezes 10 a menos 3. E aqui vai entrar o módulo de Q2, então 3,5 vezes 10 a menos 3, né? É positivo. Calma aí, estou dando um probleminha. Pera aí, só um minutinho, pessoal. Vamos ver. Agora sim, né? Pior do que eu imaginava que seria, mas enfim. Vamos lá. Então aqui está a divisão. Então a distância é 6 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado, tá? Bom, aqui felizmente vai dar para cortar algumas coisas, né? Já facilita a nossa vida. Olha só, se você ver aqui, nós temos aqui um denominador 6 ao quadrado, que é 36, né? Já no numerador você tem a multiplicação de 9 por 4, que também é 36. Então 36 por 36 vai dar 1. Você pode simplificar aqui os fatores, né? Lembrando que o que eu estou cortando aqui embaixo não é o 6, é o 6 ao quadrado, então é 36, tá? Bom, então aqui o que vai sobrar, né? Vai sobrar apenas o 3,5. É claro, você pode, se não estiver confiante ainda, multiplicar o que está em cima, dividir por debaixo, vai dar a mesma coisa, né? É só um trabalho a mais que você vai ter. Mas se você não está ainda confiante, não tem problema, faz aí do jeito tradicional, né? Bom, agora trabalhando aqui com as potências de 10, você vai repetir a base na parte de cima, vai somar os expoentes, porque aqui é uma multiplicação de potências, né? Então vai ser 9 com menos 3, que vai dar 6, com menos 3, que vai dar 3. 10 é a terceira aqui. E é aqui embaixo. Aqui embaixo vai surgir um 10 elevado a menos 2, né? Que é menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Você já pode subir com ele e vai ficar 10 ao quadrado, tá? Então 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2, ele vai subir como 10 a 2 positivo. Então aqui no final das contas você vai ter 3,5 vezes 10 a quinta newtons, tá? Então essa é a intensidade da força entre as duas esferas. Resta saber se é uma força de atração ou repulsão. Para você determinar isso, basta você reparar nos sinais aqui das cargas, né? Então, lembrando lá do princípio de atração e repulsão, né, que pode ser resumido na famosa frase os opostos se atraem. Então, aqui você tem uma carga Q1 positiva, né, e uma carga Q2 negativa, de modo que esta força é uma força de atração, tá? Força de atração de 3,510 a quinta, então a resposta nesse caso aqui é a letra B, tá bom? Beleza? Vamos à questão 3, na verdade a questão 3 e 4 são duas, né? Então vamos aí por partes, primeiro a gente vai resolver a questão 3 e depois vamos para a questão 4. Bom, o enunciado das duas questões é o seguinte, você tem duas esferas condutoras idênticas, A e B, então duas esferas condutoras metálicas, né? Idênticas, e que contêm as cargas respectivamente iguais a 2 microcoulombs e menos 4 microcoulombs. Eu vou tirar os dados aqui, tá? Então, QA é igual a 2 microcoulombs. Eu já vou transformar aqui, vai ficar 2 vezes 10 a menos 6. E o QB ele é menos 4 microcoulombs. Então, menos 4 microcoulombs vai ser menos 4 vezes 10 a menos 6, tá? E elas estão mantidas no vácuo por uma distância, né, separadas por uma distância de 5 centímetros uma da outra, ou seja, 5 vezes 10 a menos 2. Então, no número 3 é para calcular o módulo da força entre as esferas. Tá? Então, aqui é bem tranquilo, né? Você vai ter duas esferas A e B, vou até representar elas aqui, né? Então, você tem aqui uma esfera A com 2 microcoulombs, está separada aqui de uma esfera B de menos 4 microcoulombs,
né, por uma distância aqui, por uma distância de 5 centímetros, né? E entre elas, né, como é dito aqui no enunciado, mas a gente pode perceber, há um par de forças de atração, né? Então as esferas elas estão sendo atraídas uma em relação à outra, tá? Então vamos calcular essa força. Então F vai ser o quê? Como elas estão no vácuo, vai ser F igual a K0, módulo de QA, módulo de QB, sobre distância ao quadrado. Então a força F vai ser 9 vezes 10 a nona, vezes QA 2 vezes 10 a menos 6, vezes módulo de QB 4 vezes 10 a menos 6, sobre a distância, né, ao quadrado. Então é 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Tá? A gente vai continuar a conta para cá. Então vamos lá, né? Aqui a parte de cima a gente vai ter que multiplicar, não vai ter como simplificar, né? Então 9 vezes 4, perdão, dá 36, vezes 2 vai dar 72, né? É isso mesmo. Vezes 10 elevado a, aqui é uma multiplicação de potências, a gente vai somar os expoentes, vai ficar então menos 3, né? Eu basta somar 9 com menos 6 e com menos 6, vai dar menos 3, sobre, aqui 5 ao quadrado é 25, vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, menos 4. Né? Então vamos dividir aqui primeiro o 72 por 25. Aqui vai dar 2,88. Já a base 10, esse 10 a menos 4 vai subir com um 10 a quarta. Né? Então você vai repetir a base aqui, vai somar o 4 com menos 3 e vai ficar no final com 10 elevado à primeira Newton. Se a gente for ver aqui as alternativas, nós temos uma resposta que bate exatamente, que é a letra A. Né? Então, está calculada aqui a número 3, 2,88 vezes 10 a primeira. Agora, vamos a número 4. O que está pedindo a número 4? Olha só. Se as esferas forem colocadas em contato e depois afastadas a uma distância de 2 centímetros, qual será a intensidade da força elétrica entre as cargas após o contato? Então a situação inicial que nós tínhamos era essa, né? Esfera A e esfera B, sendo as esferas condutoras idênticas. Uma esfera era positiva, a outra negativa, elas se atraíam. Quando nós promovemos o contato, o que vai acontecer? Né? Eu vou colocar aqui A entre o contato com B, né? O A era positivo, o B era negativo. O que vai acontecer? Você vai ter você vai ter transferência livre de cargas entre as duas esferas, de modo que as cargas finais delas serão cargas iguais. Né? Como é que eu garanto que as cargas são iguais? A gente vai ter que voltar lá no enunciado. Você tem duas esferas condutoras idênticas. Né? Então, sendo esferas idênticas, que é a linha, ou seja, a carga após o contato, né, da esfera A, vai ser igual à carga após o contato da esfera B. Então, após os contatos, A e B adquirirão duas cargas, que eu vou chamar de QA' e QB'. Né? QA' e QB'. E essas cargas são iguais. E como é que eu calculo essas cargas QA' e QB'? A gente vai ter que lembrar lá do princípio, né? O princípio de conservação da carga elétrica. Né? Então, lembrando, né, o que diz o princípio da conservação da carga elétrica? Em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas de todos os corpos ela é constante. Então, se você somar as cargas iniciais de A e de B, né, 2 e menos 4, se você somar essas cargas, isso aqui vai ter que ser igual à soma final, que é a linha mais QB'. Né? Só que lembrando que a linha é igual a QB',
Elas são cargas iguais e elas então na verdade serão a soma das cargas, né, QA mais QB, dividida por 2, né, a soma dividida por 2. Então você vai somar as duas cargas iniciais e dividir por 2, porque são duas esferas, basicamente é isso. Se você somar 2 microcoulombs com menos 4, essa soma vai dar menos 2. Se você dividir menos 2 por 2, o resultado final vai ser menos 1 microcoulombs. Então a carga final aqui vai ser menos 1, a carga final aqui vai ser menos 1. Então após o contato, né, as forças entre as cargas serão agora forças repulsivas, né? Serão forças de repulsão. Tá? É isso que vai acontecer. Então a gente vai ter que calcular essa nova força. Detalhe que agora a distância entre elas não é mais de 5 centímetros, agora é de 2 centímetros. Né? Tá aí. Então temos os dados já para calcular essa nova força. Então essa questão aqui, né, questão 4, ela não tem muito segredo. Né? O detalhe é só você lembrar que são duas esferas condutoras e quando você promove o contato, lembra lá da eletrização por contato, você vai ter que somar as cargas e dividir por 2. Né? A gente vai ter que aplicar aqui o princípio de conservação da carga elétrica, né? Tem que lembrar disso aqui. Aí lembrar que as cargas são iguais porque elas são esferas idênticas. Tá? Então você vai ter que somar e dividir por 2, deu menos 1 menos 1. Agora é só aplicar a lei de Coulomb, tá? Agora já não tem mais segredo. Então a lei de Coulomb vai ficar F igual a K0, módulo de QA', né? Vamos dar os nomes certos aqui, QD'. Se você quiser chamar, chama isso aqui de D' ao quadrado, né? Porque D' não é mais a distância D, né? A distância D era de 5 centímetros, agora é 2 centímetros. Então vamos colocando os dados aqui, nós temos 9 vezes 10 a nona, vezes módulo de QA'. Então vai ser 1 vezes 10 a menos 6, né? Menos 1 não entra na conta. O QB' é a mesma coisa, 1 vezes 10 a menos 6. Sobre 2 vezes 10 a menos 2, porque é 2 centímetros, elevado ao quadrado. Tá? Por que eu estou usando 10 a menos 2? Porque é centímetro, pessoal. Só por isso, né? Só a transformação da unidade, como nós já fizemos aqui para 5 centímetros, como nós já fizemos no exercício 2, no exercício 1, né? A gente sempre substitui aqui a unidade. Mas digamos que a distância aqui, por exemplo, fosse de 2 metros. Teria que colocar alguma coisa depois de 2? Não, né? Já está na unidade correta. Aliás, deixa eu colocar aqui, né? A gente trabalha em metros. Já está na unidade correta, tá, pessoal? Então, quando é metros, né, como pode acontecer em algum outro tipo de exercício, você não precisa mudar nada. Você só muda quando for centímetro, quando for milímetro. Mesma coisa se você tivesse uma carga em coulombs e não em microcoulombs, né? O coulomb você não precisa transformar nada. O microcoulomb é que você transforma. É o milicoulomb, é o nanocoulomb. Ou seja, quando tem uma letrinha na frente aqui do C maiúsculo, tá? Voltando aqui a conta, olha só. 9 vezes 1 vai dar 9. 10 a nona com 10 a menos 6 dá 10 a terceira, com 10 a menos 6 dá 10 a menos 3, sobre 2 ao quadrado 4, vezes 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4, lembrando que a gente multiplica os expoentes. Bom, 9 por 4 vai dar 2,25. 10 a menos 4 sobe como 10 a quarta, com 10 a menos 3 vai dar 10 a primeira Newton. Bateu o resultado aqui com a letra E. Tá? Eu não sei que vocês chegaram de resultado, mas está aí a resposta da número 4. Tá bom? Beleza? Então, número 3 e número 4 estão resolvidas. Vamos agora a número 5. O número 5 é legal. O número 5 ela envolve a lei do inverso do quadrado, que é justamente aquilo que eu expliquei para vocês em 2 vídeos, né? Na verdade, era um vídeo dividido em 2, e que eu também expliquei na revisão para os alunos que são presentes. Mas enfim, vamos ter que talvez que reexplicar aqui, né? Bom, aqui é um tipo de exercício em que a gente vai utilizar uma propriedade da lei de Coulomb, que é chamada lei do inverso
do quadrado, tá? Eu vou explicar isso aqui antes de ler o enunciado para vocês, só para que vocês entendam, né, como que seria a estratégia para atacar esse problema, tá? Então, a lei do inverso do quadrado, ela diz o seguinte, na verdade, ela é uma propriedade da lei de Coulomb, tá? A lei de Coulomb é um exemplo de lei do inverso do quadrado. Então, se você pega lá a fórmula da lei de Coulomb, você tem lá F igual a K, ou K0, enfim, vezes módulo da primeira carga, vezes módulo da segunda carga, sobre a distância ao quadrado, né? Se você analisa aqui a relação entre força e distância, você nota o seguinte, a força ela não aumenta com a distância, como acontece com as cargas. Se, por exemplo, se você pegasse aqui a carga Q1 e você tem lá a carga Q1, a carga Q2, uma distância D, você mede uma força F, né? Ok? Se você dobrasse essa carga, você dobraria a força. Se você dobrasse a outra carga, você dobraria a força. Se você dobrasse as duas cargas, você dobraria a força duas vezes, ou seja, você multiplicaria ela por 4. Tá? Então, toda multiplicação que você faz na carga tem um efeito direto na força. Dividiu por 2 a carga, divide a força por 2. Então, é bem tranquilo, né, de relacionar força e carga elétrica. Né? Parece óbvio. Quanto mais carga elétrica você reúne, se você pega lá duas cargas, né, Q1 e Q2. Quanto mais carga elétrica você reúne, né, nessas duas partículas, maior vai ser a força de atração ou repulsão entre elas. Mas quando nós analisamos a distância, né, não é assim que funciona. Quando nós aumentamos a distância entre duas cargas, o que acontece com a força é que ela diminui. Né? A força ela enfraquece com a distância. Mas aí tem mais um detalhe. Né? A distância aumentando, o efeito sobre a força vai ser um efeito inverso, mais elevado ao quadrado. Né? Tá aqui o detalhe. Né? Se você, por exemplo, dobrar a distância, você não vai dividir a força por 2. Você vai dividir a força pelo quadrado de 2, que é 4. Eu vou fazer aqui uma tabelinha rápida. Essa tabela eu já fiz numa outra explicação para vocês, mas enfim, dá para a gente fazer uma tabela rápida aqui para vocês entenderem. A gente faz aqui simples, uma relação simples entre distância e força. Né? Uma tabelinha simples aqui entre distância e força. Né? Bom, a primeira linha aqui eu vou colocar uma distância D. Então, a distância D, se você olha aqui na lei de Coulomb, me dá uma força F. Tá? Se você pegar e dobrar a distância, você teria que trocar o D por 2D, por exemplo. Né? Esse 2D ele estaria elevado ao quadrado, de modo que 2 ao quadrado é 4. Você tem um 4 dividindo aqui embaixo. Ou seja, a força original, quando você multiplica a distância por 2, a força F original ela vai ter que ser dividida por 4. Então, se você tem duas partículas e você dobra a distância entre elas, a nova força entre as partículas vai ser a força original dividida por 4. A força ela diminui 4 vezes. Se você, por exemplo, triplica a distância, você vai dividir a força pelo quadrado de 3, que é 9. Então, você vê que todo efeito na distância tem um efeito inverso na força. Você multiplica a distância, você tem que dividir a força, né, pelo quadrado do que você multiplicou. E a relação inversa aqui também é verdadeira. Né? Se você, por exemplo, em vez de aumentar a distância, você diminuir ela, então, por exemplo, vou pegar a distância e vou dividir ela por 2. Né? Vou reduzir a metade. Então, se você reduz a distância à metade, se você divide a distância por 2, você vai ter que multiplicar a força não por 2, mas pelo quadrado de 2, que é 4. Né? Então, você vai ter que multiplicar essa força. Se você reduz a distância por 3, você vai multiplicar a força pelo quadrado de 3, que é 9, e assim por diante. Né? Se você dividir, sei lá, a força por 10, perdão, se você dividisse a distância por 10, a força seria 100 vezes mais intensa. Então é assim que funciona, pessoal. Dito isso, explicado isso, eu espero que vocês entendam agora, né, como é que funciona. Vamos ao exercício. Olha só.
Duas partículas carregadas com cargas de mesmo sinal, com ambas positivas e ambas negativas, se repelem com forças de intensidade 100 newtons. Então, eu vou tirar o primeiro dado aqui, né? F igual a 100 newtons, quando separadas por uma distância d igual a 20 centímetros. Então, essa aqui é a situação inicial, né? Força F 100 newtons, distância d 20 centímetros. Bom, agora vamos à questão. Se as partículas forem afastadas, ou seja, vai aumentar a distância entre elas, afastadas até uma distância de 1 metro, então aqui você vai ter uma nova distância d', que é igual a 1 metro. Qual será a intensidade da força de repulsão entre as cargas, né? Entre as duas partículas? Bom, olha só, distância d' é igual a 1 metro. Se você converte isso aqui para centímetros, 1 metro equivale a 100 centímetros. Né? Então aqui você nota o seguinte, a distância foi de 20 centímetros para 100. Ela foi multiplicada por 5. Né? O d' ele é igual a 5 vezes a distância d. Ela foi multiplicada por 5. Por consequência, a força F' vai ter que ser a força F original dividida... a força F original dividida pelo quadrado de 5, que é 25. Tá? Então, eu vou pegar a força original de 100 newtons e vou dividir pelo quadrado de 5, que é 25. 100 por 25 vai me dar 4 newtons. Né? Então, aqui a força, né, quando você quintuplica, você multiplica por 5 a distância, a força vai ser 25 vezes menor. Né? Então, vai ser igual a, nesse caso, 4 newtons. Tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse exemplo. Tá? Eu fiz outros exemplos aí na sala. Os alunos que vieram copiaram, ou seja, eles podem passar para vocês. O negócio agora é correr atrás, estudar, copiar a matéria, lembrando que a recuperação é com consulta. Tá? Então, prepare o melhor material que vocês têm aí para poder fazer essa prova. Tá, pessoal? A prova ela vai estar simples, né? Não vai ter nada muito mirabolante, mas vai ser uma prova difícil. Então é importante que vocês venham aí preparados para essa prova, tá? Só para encerrar, eu quero falar aqui da questão 6 e comentar mais alguns aspectos que podem ser importantes para vocês. Então a questão 6 ela é bem tranquila, né? Essa é uma questão de vestibular, mas não é uma questão difícil, tá? Olha só, suponha duas pequenas esferas A e B eletrizadas com cargas e sinais opostos, então uma positiva e uma negativa, portanto elas se atraem, né? E separadas por uma certa distância. A esfera A tem uma quantidade de carga 2 vezes maior que a esfera B. Então vamos colocar aqui nessa informação, não que a gente vá usar essa informação para alguma coisa, mas vale a pena a gente comentar. Né? Então a esfera A tem 2 vezes a carga, né? Vou pensar em módulo aqui, já que elas têm sinais opostos, né? 2 vezes a carga da esfera B. Tudo bem. E ambas estão fixas no plano horizontal. Supondo que supondo que as cargas, tá pessoal, aqui é um errinho que eu cometi, mas aqui são as cargas, né? Supondo que as cargas, as esferas, troquem entre si as forças de atração FAB e FBA, como está sendo mostrado aqui nesses desenhos, né? Podemos afirmar que a figura que representa corretamente essas forças é... Então vamos dar uma olhada aqui nessas figuras, né? Você vê que em 4 das 5 situações, as forças aqui, FBA e FAB, elas possuem intensidades diferentes. Aqui, na verdade, nem aparece a força, né? No caso D e E, você já pode descartar. Por quê, pessoal? Porque a gente tem que pensar na terceira lei de Newton, né? Então, a força é uma interação entre dois corpos. Essa aqui é lá, coisa lá do primeiro ano, né? Força é uma interação entre dois corpos e se A é atraído por B, né, como acontece aqui, o B também tem que ser atraído por A. Então, aqui como você não tem representado essa força, né, a gente está supondo que ela não exista, então você já pode descartar essas aqui, né, eu até vou riscar aqui, você pode descartar essas duas situações logo de cara, né. Agora, em relação às primeiras alternativas, o que nós podemos entender, né?
Bom, pela terceira lei de Newton, né, acontece o seguinte: se A atrai B com uma força de uma certa intensidade, né, que seria o FAB, o B atrai A com uma força de mesma direção, mesma intensidade, mas sentidos contrários. Então a terceira lei de Newton, a terceira lei de Newton, ela já pressupõe, né, que em módulo essas duas forças aqui elas são iguais, né? E é isso que acontece mesmo. Então as intensidades sentidas por cada carga são as mesmas, né, pessoal? Em todas as situações que nós calculamos força elétrica, nós sempre consideramos, né, que as forças sentidas aqui, a força que a gente calculou, na verdade, ela é a força sentida por cada uma das partículas, ou cada uma das esferas, né? Então a mesma coisa acontece aqui. Então os módulos são iguais, né? Lembrando que esses módulos iguais, a gente pode chamar de F, a gente calcula isso aqui pela lei de Coulomb. É a lei de Coulomb que me dá aí o valor desta força. Mas a intensidade então é a mesma para FBA e FAB. Sendo iguais as intensidades, né, intensidades iguais, pressupõe que os vetores têm o mesmo tamanho, né? E isso faz com que a resposta correta seja a letra A. Então aqui é mais uma análise conceitual, né? Você não precisa fazer conta, nada. É só você lembrar, né? Usar aí, lembrar lá da terceira lei de Newton, lembrar das representações que a gente faz, das figuras e tal. Então as forças não podem ser desiguais, tá, pessoal? As forças aparecem aos pares com intensidades iguais, tá bom? Então tá aí, né, a resposta da número 6. Só um detalhe aqui, pessoal, só um comentário rápido aqui que eu gostaria de fazer. É o seguinte, nesse caso aqui em que as forças se atraem, né, a gente supõe que uma força é positiva e outra é negativa. Tá? Se você fizesse o produto das cargas, espera aí, eita, tentei desfazer aqui, ah não, agora desfez tudo, né? Está meio travado isso aqui. Vou só destacar que isso aqui é a resposta correta, né? Bom, se você fosse fazer o produto das cargas, então QA vezes QB, você está multiplicando o número que é positivo e o número que é negativo. Tanto faz um ser positivo, o outro ser positivo, mas você sabe que os sinais são diferentes, né? Inclusive é dito isso aqui no enunciado, né? São sinais opostos, tá? Um é positivo e outro é negativo. Então a multiplicação de um número positivo e um número negativo me dá um valor que é negativo, né? O jogo de sinal, ou seja, menor que zero, tá? Por outro lado, se você tivesse duas cargas positivas e duas cargas negativas, esse produto seria maior que zero. Tá? Então, eu estou só comentando isso aqui porque pode ser que caia alguma coisa aí na recuperação de vocês, nesse sentido, então é bom que vocês estejam aí ligados nestas situações. Tá? Pessoal, então é isso, né? Já me alonguei demais, deixa eu encerrar por aqui. Estudem, né? Um abraço, nos vemos aí quinta-feira na recuperação. Até mais!